pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, querido. Pode ser Jesus, amém? Você está feliz essa manhã? Pode se sentar, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, bem-vindos nessa manhã. Obrigado. De poder, presença e glória. Nós já recebemos da glória do Senhor e da presença dEle nessa manhã, amém? Está na hora do Senhor repartir com você aquilo que Ele tem preparado. Glória a Deus. Nós vamos ao momento da palavra nessa manhã. Prometo ser breve. Como diz o Robson, não vou falar mais do que meu tamanho. E olha que eu tenho lastro para isso. Mas prometo que você é breve. Nesse momento, primeiramente quero agradecer ao meu pastor, meu pai, apóstolo Leandro, aos pastores aqui da nossa casa. É sempre uma alegria estar na presença dos irmãos. É sempre um desafio ministrar diante dos irmãos, porque eu sei o quanto o Senhor tem aperfeiçoado nossos pastores, nossos líderes, nossos mestres, levantado profetas e ministros no meio do povo de Deus, amém? Então eu fico nervoso, é sempre desafiador, não pensa que com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis, porque não ficam. Fica cada vez mais difícil, porque quando você constrói uma cultura de fidelidade, de fidelidade no estudo da palavra, você tem que saber que os discípulos e aqueles que o Senhor levantou ao seu redor vão ficar também afiados, né? Então você vai ver os teólogos já olhando assim, cuidado, pastor, é perigoso. Né? Eu confesso que eu não posso pregar aqui nessa igreja, na minha igreja, né? Porque sempre que eu desço tem uma enxurrada de meme, de coisa falando, Lucas, pregar isso aqui, sempre falo. A última vez que eu ministrei, eu falei sobre as bodas de Caná, e eu falei, os caras são terríveis, e eu falei sobre a instrução de Maria. Qual é a instrução de Maria? Tem o mandamento de Maria na Bíblia? Tem o mandamento de Maria. A Maria fala para os servos do casamento: fazei tudo o que ele vos mandar. Esse é o mandamento de Maria. Daí os caras já estão virando católico. Que isso? Não, calma. Eu não posso vacilar com os irmãos aqui. Glória a Deus. Mas eu quero inspirar teu coração a gente estudar junto na palavra essa manhã a respeito de adoração. Quero trazer ao teu coração exatamente essa chave sobre a nossa cultura, algo muito importante, que é a adoração. Isso é inevitável, essas coisas acontecem de a nossa igreja crescer, e glória a Deus por ela crescer, não é? E nós estamos na cidade de Itajaí, que é a cidade que, dentro de Santa Catarina, é a cidade que eu acho que mais recebe imigrações de todo lugar do Brasil. Quem aqui é de fora de Santa Catarina? Eu acho que é mais fácil perguntar quem é daqui. Eu sou de Itajaí, mas eu não nasci, eu só nasci em Tijucas, mas eu vivi a minha vida toda aqui em Itajaí. Só que eu fui descobrir com quase 30, que eu tinha sotaque peixeiro. Eu nunca tinha desconfiado. Quando eu comecei a ministrar fora, os jovens começavam a brincar: ô pastor Lucas, aquele irmão sabe te imitar. E ele começava a fazer um sotaque bem peixeirinho. Aí eu comecei a ver
que eu sou daqui. E a grande graça do Senhor é que Ele tem prosperado a nossa cidade, tem trazido gente de todo o Brasil, e eu acredito exatamente nisso, que nós, como cidade de Itajaí, eu tenho essa promessa no meu coração, eu creio de todo o meu coração, e se você ama essa cidade, mesmo você não sendo daqui, eu quero que você ame isso comigo, que essa cidade é um hub do Senhor, é uma porta de entrada para muitas nações, onde muitos virão para cá, serão fortalecidos no Senhor, serão treinados no Senhor e serão lançados para todas as nações. Então eu acredito de todo o meu coração nisso. Só que, exatamente pelo fato disso e pelo fato da igreja estar crescendo, a gente vem de muitas culturas, uns meio batistas, outros meio assembleanos, outros os assembleanos pentecostal, os corinhos de fogo, os worship. E a respeito de adoração, a gente acaba caindo no perigo de acostumar como se deve adorar publicamente. Pastor, mas em Mateus capítulo 6, Jesus fala que quando adorar, você deve fechar a porta. Tá bom, é importante a adoração pessoal, mas eu falo que a adoração pública, ela também é uma manifestação do corpo de Cristo, e a sua manifestação dentro da igreja, ela determina muita coisa sobre sua posição na igreja, sobre como você é e o que representa você no corpo de Cristo. Ela é como se fosse uma caricatura daquilo que é você, e a gente acaba no perigo do crescimento, de pensar que o momento de adoração, que é a primeira parte do culto, é apenas um relaxante muscular para a hora da palavra. A gente vem tenso do nosso dia a dia, da nossa semana, da loucura da semana, da correria de tudo, e vem aquele pad maravilhoso e padinho lá, né? Entramos na presença. E quando a gente se depara com a pregação que não tem nem pad, porque o tecladista é o pregador, a gente se sente desconfortável. E a gente não entende a profundidade a respeito da adoração de uma forma plena. A gente espera que o ministro de louvor faça tudo para a gente, que ele segure o nosso maxilar e ainda faça a palavra para a gente. Eu te adoro, eu te adoro. E não funciona dessa maneira. Cada vez mais a acomodação a respeito da adoração tem tomado muitos corações, não nessa igreja, em nome de Jesus, mas em muitos lugares onde a gente vai, e você pode concordar comigo, em muitos lugares onde a gente vai, a igreja se tornou um espectador da presença, olhando tudo que está acontecendo, olhando moveres, olhando as coisas acontecendo. Só que eu tenho um negócio para te falar. Em Atos, no capítulo 2, não existia só aqueles que receberam o poder de Deus. 120 receberam o poder de Deus, mas tinha muito mais pessoas naquele mesmo lugar. Só que tinham essas muito mais pessoas, elas eram divididas em duas pessoas, em dois grupos de pessoas. Nenhum desses dois grupos de pessoas recebeu, mas uns ouviram sobre as grandezas de Deus e os outros criticaram sobre a grandeza de Deus. Você tem três opções sobre um ambiente de glória como esse. Você pode receber, você pode ouvir sobre as grandezas de Deus como um espectador, ou você pode criticar. Que pelo menos você seja espectador, mas não critica. Mas o que eu quero falar para você é, o Senhor, Ele não te chamou para ver as coisas acontecerem. O Senhor te chamou para participar daquilo que Ele quer fazer no nosso tempo. E não é sobre isso que eu quero pregar. Prometi que ia ser objetivo e já estou indo embora, né? Vamos lá. Abre tua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 13. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor. A partir do versículo 1, diz da seguinte maneira: Ora, Davi consultou os chefes dos milhares
e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos, que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco. E aqui o versículo 3 é o mais importante para mim aqui. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Ou aqui na outra versão aqui, está dizendo, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Amém? Feche seus olhos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo momento da palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de receber do Senhor e de compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que, Senhor, o filtro seja limpo, Pai. Que seja fiel, Pai, em transmitir a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos. Meu objetivo nessa manhã, Senhor, não é manipular o coração deles a cantar, chorar ou fazer alguma coisa, Pai, mas que eles tenham uma revelação do Senhor plena da importância da palavra do Senhor e da adoração, Pai. Em nome de Jesus, que nós saiamos desse lugar cheios, Pai, da Tua presença e de testemunhos poderosos da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O versículo 3, ele é bem específico sobre aquilo que nós queremos falar. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não a buscamos ou não nos valemos dela. Aqui nós vemos os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Primeiramente Saul, porque o povo tinha rejeitado o sacerdócio de Samuel. Eles pedem um rei para eles, como os das outras nações. Todas as outras nações têm um rei, e nós não, nós temos que ouvir a um profeta. E Samuel se entristece muito com essa decisão, porque pensou que poderia governar o povo e que o povo estaria satisfeito com a voz do Senhor. Mas não, eles queriam se comparar às outras nações, eles queriam parecer com as outras nações, e pedem ao rei, um rei para eles. E o Senhor permite, pela sua soberania, a consagrar a Saul como rei de Israel. Saul representa um governo humano, representa um governo carnal, representa um governo da vontade, um governo do povo. Nós pensamos que o melhor tipo de governo é a democracia. Porém, o povo, ainda que soberano, ele é falho na sua decisão. Pastor Lucas, então qual é o melhor tipo de governo? Como o nosso Senhor é rei, nós podemos pensar que é uma monarquia. Só que se nós colocarmos um rei sobre nós, o homem vai ser falho também. Então qual é o governo perfeito? Qual é o tipo de governo perfeito? É o comunista, é capitalista, é caminhar? Não deixa eu... isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não. O melhor tipo de governo é quando o Senhor governa sobre nós. Pastor, quando vai acontecer o melhor governo? Quando o Senhor descer sobre os montes das oliveiras mais uma vez, fender aquele lugar e vier governar sobre todos nós. É o governo do Senhor Jesus. Porém, nos dias do povo de Israel, aqui, eles pedem um rei, e o Senhor dá um rei do jeitinho que eles queriam. A aparência era boa, a altura era boa, a beleza era boa, tudo era bom. Saul, com certeza, era um homem imponente, bonito, forte, alto, pastor de jumentas. Né? Às vezes você está procurando alguém pela aparência. Pode ver que ele é... tudo que ele sabe criar é jumento. Mas tudo parecia bom em Saul. Tudo parecia perfeito em Saul.
E a corrupção da cultura da aparência de Saul, ela corrompe até mesmo o profeta Samuel. Como assim, pastor? Quando o Senhor rejeita Saul e manda que ele vá à casa de Jessé, ele se senta na mesa de Jessé e ele pede para que Jessé mostre seus filhos para ele. E chega primeiro Abinadab, um homem bonito, um homem forte, um homem alto, igualzinho a Saul, e ele já pega o óleo. E o Senhor fala: não. E depois aparece os outros irmãos, a Samar, começa a aparecer um, Eliabe, começa a aparecer outro, e todos eles com a mesma postura de Saul, iguaizinhos a Saul, uma fábrica de fazer Saul. E até mesmo o profeta de Deus, Samuel nunca deixou de ser de Deus, até mesmo o profeta de Deus se confunde na sua decisão. Por quê? Porque nós podemos ouvir da voz de Deus, mas por causa da cultura e da corrupção do nosso coração, nós podemos estar suscetíveis a cair no engano. Pastor, mas eu sou guiado pelo Senhor, eu sou um profeta, eu sou usado por Deus. Mas se você se basear nos seus sentimentos, se a cultura do seu lugar, do lugar onde você vive, não é uma cultura de verdade e de seriedade sobre aquilo que precisa fazer, sobre quem precisa se escolher, sobre quem você vai ouvir, sobre o que você vai ouvir, sobre quem vai governar sobre você, sobre que tipo de trabalho você vai ter, sobre que tipo de casa você vai ter, sobre que tipo de ministério você vai ter, você vai cair na corrupção da beleza, esperando com que a aparência supra todas as coisas. Saul era perfeito e bom em todas as coisas, menos no coração. Saul era alto, mas seu coração era ruim. Saul era bonito, seu coração era ruim. Falava bem, mas seu coração era ruim. Tinha boas palavras, mas tinha coração ruim. Todas as coisas pareciam boas, todas as coisas pareciam favoráveis, inclusive os irmãos de Davi tinham a mesma aparência e o mesmo coração. A cultura de Saul já estava estabelecida, e a principal característica de Saul, eu acredito que aparece em 1 Crônicas 13:3. Nos dias de Saul, nós não nos valemos da presença. Nós esquecemos da presença. Nós amamos a performance, nós amamos as coisas que acontecem, e nada disso é ruim. Nada dessas coisas é ruim. O teclado não é ruim, os instrumentos não são ruins, a estrutura, as luzes não são ruins, o canto não é ruim, as músicas que nós cantamos não são ruins, não tem nada a ver isso. O que tem a ver é aonde está o seu coração. Se na performance, se no fazer, se no chorar, se no não sei o que, ou se no Senhor verdadeiramente. É isso que diferencia. Nós temos visto, e você pode notar, que existe um atraso social, existe um atraso social, cultural, de muitos países desenvolvidos para os nossos. Se você olhar a cultura das igrejas, por exemplo, dos Estados Unidos de 10 anos atrás, hoje nós vivemos, de 15 anos atrás, hoje nós vivemos o que eles viviam há 15 anos atrás. Em questão de tecnologia, em questão de recurso, em questão de estrutura, em questão de qualidade, em questão até mesmo de como o povo se comporta dentro da igreja. É muito parecido, porém, tem uma coisa. Nós olhamos o esfriamento de muitas pessoas, não pelo fato delas não sentarem ou sentarem aqui no culto, nos nossos domingos ou nos nossos cultos, mas do fruto que se gera após esses cultos.
durante a semana. Nós não podemos avaliar se você foi eficiente no seu cristianismo no domingo à noite, ou no domingo de manhã, ou que seja nos cultos onde nós frequentamos publicamente, mas sobre o restante da nossa semana como cristãos, como parte do corpo de Cristo, como parte da igreja, se nós estamos nos valendo da presença de Deus, desejando e amando a presença de Deus. Esse deve ser o confronto constante dentro do nosso coração. Se aqui na igreja nós não falamos palavrão, mas em casa nós falamos. Se aqui dentro da igreja nós nos comportamos e falamos bem com os nossos filhos, mas fora. Se aqui dentro da igreja nós somos queridos e amigos com todos os irmãos, mas fora nós... Entende todas as coisas que eu estou falando aqui? Consegue entender a seriedade sobre aquilo que eu estou falando? Não o que adianta, mas para que serve, onde existe o fruto, aonde está o fruto daquilo que você está recebendo do Senhor. Porque todas as vezes que nós viemos ao culto público, nós viemos receber uma semente da palavra de Deus, fiel, imutável, perfeita. Só que é exatamente isso, a semente, ela é perfeita, a semente, ela é fiel, a semente é poderosa para frutificar. Só que Jesus não fala da qualidade da semente. Na parábola do semeador, por exemplo, Jesus fala da qualidade da terra. Algumas sementes caíram sobre a estrada, onde é batido, onde não tem profundidade. Os pássaros vêm e roubam. Algumas caíram entre as pedras. Não conseguiu frutificar, não conseguiu nascer. Algumas caíram entre os espinhos, até nasceram, mas sufocaram pela pressão. Enquanto outras caíram em terra boa, e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. O que quer dizer todas essas coisas? Jesus mesmo explica as preocupações da vida, o desejo excessivo por essa vida terrena, a falta de profundidade, de abertura do nosso coração para o recebimento da palavra, determina sim se ela vai frutificar ou não. Eu lembro que eu já falei muitas vezes então se você já ouviu, dá um desconto para mim, mas eu lembro que a primeira vez que eu liderei um retiro de jovens, eu abri esse retiro de uma forma muito linda, muito maravilhosa. O retiro bom, o retiro que transformou a nossa vida, né? Eu sempre falo, né? Foi o melhor retiro da minha vida, de verdade. De todo o coração. Era o quê? 2021? 20? 19? Não lembro agora. Foi o primeiro retiro que eu liderei. E a presença de Deus pegando todo mundo, galera caída no chão, não sei o quê. Nem começou o retiro, a gente já está no chão. Eu peguei o microfone e vou abrir o culto, para o primeiro culto do retiro. E eu falei, nem todo mundo vai sair daqui transformado. Muitos vão sair do mesmo jeito que entraram. Pastor, que palavra motivacional, boa, para um retiro, começar um retiro, né? Muitos vão sair do mesmo jeito, e vai acontecer muito poder aqui nesse lugar. Porém, ainda assim, muitos vão sair igualzinho. Você vai cair no chão, você vai chorar, vai rolar, vai espernear, vai dançar, vai dar carambota, meu Deus, dar mortal para trás, vai ser loucura. Mas muitos vão sair igualzinho, às vezes até pior. Por quê? Porque o que me diz sobre a verdade do seu choro, do seu arrependimento, não é a quantidade de lágrimas que você derrama, mas a quantidade de verdade que sai daqui, que sai por essa porta. Pastor, eu me arrependi, me mostra o fruto. Eu estava conversando com um casal de jovens ontem, e eles estavam me perguntando a respeito de relacionamento, e eu fiz
um desafio para eles. Eu falei, vocês vão me provar o amor de vocês. Casal novinho, uns 17 anos. E novinho, bem novinho o casal, eles queriam muito orar para o casamento e queriam caminhar para um casamento. Eu falei, amém. Só que assim, vocês querem fazer do jeito certo? Queremos, pastor. Querem fazer em santidade? Queremos, pastor. Mas ainda assim, isso não me prova muita coisa. O que me prova se vocês realmente estão querendo ir para o casamento é daqui a 3 meses a gente vai se sentar de novo. Daqui a 3 meses vamos sentar de novo e vamos ver do que mudou da nossa primeira reunião para a segunda. A primeira reunião tinha um trabalho? Pastor, estou me esforçando. Se na segunda reunião não tiver um trabalho, você está me provando que você não ama ela. Se na segunda reunião você não tiver juntado um dinheirinho, sei, você não está me provando que você não ama de verdade. Se na segunda reunião você não começou a olhar um apartamento, um aluguel, alguma coisa, mas a gente é novo. Irmão, quem quer casar, tem que ter casa, né? Tem que procurar. Por quê? Porque senão nossos relacionamentos, relacionamentos que eu digo para casamento, vão acabar em defraudação, onde um promete coisas para o outro, só que sem fruto nenhum. Como que eu te provo, meu amor? Como que eu te provo que você ama de verdade? Como que você prova que você ama o Senhor de verdade? Como que você prova aquilo? Aparência, matando Agag no meio do povo, sacrificando ao Senhor, ou obedecendo aquilo que Ele mandou você fazer? Como que você prova que você ama verdadeiramente o Senhor? Quando você vem aqui, ora, chora e dá mortal aqui, chora, cai no chão, não sei o que lá, mas nos seus relacionamentos você está brigado com 3, 4 irmãos, João vai dizer que você é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo para você, é João que está dizendo. Se você diz que ama o Senhor e odeia o seu irmão, você é mentiroso, porque como que você pode amar o Senhor a quem você não vê e odiar o seu irmão a quem você vê? Os frutos vão sempre se manifestar. Sabe qual é a questão? A trajetória do capítulo 13 ao capítulo 15 de 1 Crônicas, a respeito da saga de trazer a arca para Jerusalém, ela prova que Davi teve erros, mas o desejo dele foi desvaler a presença, de trazer de volta a presença. A primeira coisa que nós vemos aqui a respeito da decisão de Davi de trazer a arca, ponto número 1, sem dúvidas, é que boas intenções não substituem a obediência. Primeira coisa que nós vemos aqui é que ele reúne os principais do seu povo, reúne todo o povo e fala, gente, eu fui consagrado rei, está tudo certo, conquistamos Jerusalém, uau, aconteceu tudo, começamos a construir aqui, vamos fazer um negócio para o Senhor, eu amo o Senhor, olha quanta música eu fiz aqui para o Senhor, olha quanta coisa acontece, desde a minha mocidade eu amo o Senhor, desde o meu secreto eu amo o Senhor, vamos trazer de volta a arca de Jerusalém? Vamos, beleza, conseguimos, aí vamos lá, é o seguinte, a gente não tem muito tempo, a arca está há muito tempo já na casa de Abinadab. Um outro Abinadab. Está na casa de Abinadab. Nós precisamos trazer de volta. Faz o seguinte, o mais rápido, qual é a decisão mais rápida? É a gente consultar a palavra de Deus e ver como é que deve trazer, ou a gente preparar um carro bom. Eu acho que um carro bom é legal. Vamos lá, prepara o melhor carro. Prepara o Porsche Cayenne da nossa época, sei lá, um carro top aí, sei lá, um Kwid, não sei, prepara um carro top da nossa época aqui, sei lá, eu não entendo nada de carro, me ajuda aí, fala, nosso especialista em carro aí, por favor, um Bugatti, prepara um Bugatti, com quantos cavalos? Mais de 1000 bois, pode ser? Mais de 1000 bois, prepara um Bugatti do Sheik ainda, cheio de ouro,
e coloca a arca em cima. Poxa vida, o negócio é bom, vai funcionar. E começa a procissão até a casa de Abinadab. E eles pegam a arca e colocam, tira a poeira de cima da casa, colocam ela em cima do carro do Bugatti de Davi. E começam a levar a Jerusalém. E com certeza havia muita festa e havia muita alegria no coração de Davi de trazer aquela arca de volta. Porém, os filhos de Abinadab, Uzai e Aiô, estavam em volta da arca, cuidando dela, para que as coisas acontecessem bem. E quando a força humana, quando o talento humano falha, quando a nossa beleza, o nosso Bugatti, a nossa potência, a nossa capacidade falha, nós tentamos usar a força. Usar, filho de Abinadab, significa força. Quando acaba o nosso talento, quando o nosso talento falha, nós tentamos usar a força para fazer a obra de Deus. E quando essa força falha, nossos filhos morrem. O que eu quero dizer com isso? Quando você deixa o prazer pela presença e a fidelidade da palavra de Deus, você começa a basear a sua casa e a sua fé no folclore gospel, de achar o que é certo, o que é errado, de achar e de perguntar 3, 4 o que é certo e errado, e terceirizar o seu relacionamento com Deus, sem consultar ao Senhor o que eu devo fazer para trazer a presença até minha casa, nós deixamos nossos filhos morrerem. Nós deixamos nossos filhos perecerem. Por quê? Porque nós abandonamos a palavra e começamos a viver o cristianismo pela nossa própria cabeça. Começamos a viver uma vida de fé pela nossa própria cabeça, pensando que fazer alguma coisa vai suprir a verdade que eu preciso. Com esse mesmo casal eu estava conversando, de jovens, estava conversando, e eu perguntei por que vocês vão namorar em santidade, por que vocês desejam namorar em santidade. Aí começou as clássicas respostas, né? Pastor, porque eu quero um casamento abençoado. Se você consagra ao Senhor porque você quer um casamento abençoado, o sacrifício de Jesus não significa nada. Se você se santifica porque você quer ser abençoado, o sangue de Jesus não serviu para nada. Se você dizima porque você quer repreender devorador, o sangue de Jesus é inútil. Deixa eu te dar essa notícia chocante nessa manhã. Se você oferta porque você quer ver prosperidade na sua casa, o sangue de Jesus é inútil para a tua vida. Eu não me consagro para ser abençoado, eu me consagro porque eu amo o Senhor. Eu não vivo um casamento em santidade, eu não vivo uma vida em Deus em santidade porque eu quero ser abençoado ou porque eu quero evitar as maldições. Eu vivo porque eu amo ao Senhor. E o que me faz ser abençoado não é a minha fidelidade. O que me faz ser abençoado, o que me faz ser próspero, não é a minha fidelidade. O que me faz ser cheio do Senhor, não é a minha capacidade ou a minha fidelidade, mas é o sangue de Jesus que me compra todas as coisas. Eu não posso comprar unção com a minha força de vontade, porque senão pode pegar o poder de Deus e dar por um preço para o Simão mágico, como diz o livro de Atos. Pode dar poder para os manipuladores,
Dá poder para os manipuladores, se for o caso. O que faz com que os enfermos sejam curados? O tanto de tempo que eu jejuei ou o poder do sangue de Jesus? O que me faz ser próspero? O tanto de fidelidade que eu tenho ou o sangue de Jesus? Se nós deixamos a palavra pelo misticismo gospel, nós perecemos e deixamos os nossos filhos morrerem. Filho, vamos ofertar aqui, porque o Senhor vai repreender o devorador. Misericórdia! Eu oferto, eu dizimo, porque eu amo o Senhor. Ponto! Acabou! Eu adoro porque eu quero ser abençoado, minha semana abençoada. Gratidão! Uhul! Eu adoro e eu venho ao culto, e eu frequento a igreja, e eu sirvo meus irmãos, e eu sou pastor porque eu amo o Senhor. Eu suporto esses... porque eu amo o Senhor. Eu amo os meus irmãos porque eu amo o Senhor. Eu não traio a minha esposa porque eu não quero ser amaldiçoado. Não, eu não traio a minha esposa porque eu amo o Senhor. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque senão eu vou ser amaldiçoado. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu amo o Senhor. Se você vive num nível muito baixo ainda, muito fraco ainda, da sua fé e da sua fidelidade ao Senhor, se você faz porque você quer ser abençoado, cara, deixa eu te colocar num lugar mais profundo. Ame ao Senhor e as coisas vão mudar na sua vida. Faça as coisas porque você ama o Senhor. Crie seus filhos porque você ama o Senhor. E ensine os valores de Cristo porque você ama o Senhor. E tudo vai ser tão diferente, cara. O desejo de Davi foi de trazer a arca para Jerusalém, mas ele decidiu fazer pelo seu misticismo gospel e não pela palavra, por aquilo que ele achava e não pela palavra. Quando Uzá morre, Davi volta a Jerusalém em luto, e depois de um tempo, a saber que a casa de Obed-edom está sendo tremendamente abençoada pelo poder de Deus que havia naquele lugar, ele decide retomar e decide buscar de novo o que nós temos feito de errado. Ele vai consultar a palavra. Ele vai consultar a palavra e ele chega no livro de Números, no capítulo 4 e 15, e ele vê que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Sabe o que significa? Criatividade ou estratégia não mudam fatos, não mudam verdades, não mudam aquilo que é importante. Pastor, o que é importante num culto? O ministério da palavra. Um culto funciona sem música? Muito. Um culto funciona sem dança? Tranquilo. Um culto funciona sem mídia? Calma, gente, não precisa ficar bravo. Não diminui meu microfone, não. O culto funciona sem uma música boa? Funciona. Mas sem palavra, a gente gasta nosso tempo aqui. Sem o ministério da palavra, nós perdemos o nosso tempo aqui. Então, nós precisamos levar a sério aquilo que é sério. Então, Davi decide colocar a arca sobre os ombros. E ele entende o terceiro ponto, que a verdadeira adoração envolve dependência e sacrifício. Sabe o que ele faz? Ele coloca a arca sobre os ombros dos levitas, e a cada 6 passos, ele oferece um sacrifício ao Senhor. O que significa? É uma representação da semana. A cada 6 passos, eu faço pelo meu. No 7º, eu sacrifício ao Senhor. A cada 6 passos, eu faço o meu. No 7º, eu ofereço ao Senhor. A cada 6 passos, eu faço o meu. No 7º, eu ofereço ao Senhor.
Eu posso fazer o máximo que eu conseguir, eu posso me esforçar ao máximo. O que quer dizer o princípio dos 7, né? Dos 6 passos e o 7 é o sacrifício, dos 6 dias e o 7º é o Shabat, o 7º é o descanso. Significa que eu não vou ser malandro nenhum dia. Vou me esforçar em tudo que eu puder, em ser excelente todos os dias, mas tem um dia que eu ofereço ao Senhor. Não vou ser negligente em nenhum dia da minha vida, porém, vai ter um dia que vai ser consagrado ao Senhor. Em Cristo, todos os dias é consagração. Sabe por quê? Porque antes nós caminhávamos 6 passos e oferecíamos um. Hoje, um sacrifício só foi feito. E ele é perpétuo por todas as coisas. Agora nós caminhávamos 6 passos com a arca no ombro. Agora nós caminhamos a caminhada inteira, consagrando e sacrificando ao Senhor, não mais com a arca nos ombros, mas com a arca, a presença e a glória de Deus dentro de nós. Os mandamentos, a lei, a autoridade, a provisão, todas as coisas, inclusive o fogo do Senhor, dentro dos santos dos santos. É glória de Deus. E no final, para a gente encerrar, no final, na chegada a Jerusalém, às portas de Jerusalém, Davi decide tirar suas roupas de procissão. Davi decide tirar aquilo que impedia ele de adorar o Senhor plenamente. E ele se mistura com o povo, se mistura com os servos, se mistura com as servas e dança diante do Senhor. Aqui tem um ambiente de adoração, igualzinho a, hipoteticamente, possibilidade de um culto como esse, daqueles que se entregam, daqueles que veem e daquele que critica. Davi, no desejo e no amor ao Senhor de oferecer adoração, ele tira a sua capa, tira a sua capacidade, tira a sua postura e decide se humilhar diante do Senhor, dançando entre os servos, se tornando um servo, mostrando que existe só um rei ali naquele meio e que todo o resto é servo. E quem que decide criticar? A filha de Saul. O governo de Saul ainda estava ali no meio deles. A vontade de Saul ainda estava ali. O grande primeiro feito de Davi, que promoveu ele adentro do palácio, colocou ele dentro do palácio, trouxe uma recompensa para ele. E essa recompensa era Mical, filha de Saul. Seu pai não pagava mais imposto, ele recebeu presente sobre aquilo, recebeu um lugar dentro da corte real e recebeu a filha de Saul. Porém, nem todo presente, nem tudo que reluz é ouro. O que acontece? Quando Davi decide mostrar quem é o único rei de Israel, decide se humilhar diante da arca, da presença do Senhor e dançar diante do Senhor, ele se desfaz da religiosidade, ele se desfaz daquilo que era bonito para ele, e ele decide fazer ao Senhor aquilo que o Senhor desejava dele. Desde o começo, desde Samuel, o Senhor reinava sobre Israel. Quando eles decidem colocar Saul, um homem passou a governar, mas quando a arca chega em Jerusalém, aquele rei decide tirar sua coroa, decide tirar suas vestes reais e entregar de volta a coroa e as vestes reais para o rei de Israel verdadeiro, o nosso Senhor Deus. E sabe o que ele faz? Sabe o que representa aqui? Representa que nós devemos sim ser totalmente intencionais. Sabe o que é ser intencional? Ser intencional é ser exageradamente, expressar exageradamente
Minha mulher sabe que eu amo ela. Mas ser intencional é eu dizer que eu amo ela. Meus filhos sabem que eu amo eles. Mas ser intencional é eu expressar que eu amo eles. Quantos amam o Senhor? Amam o Senhor. Mas você precisa dizer para o teu corpo quem é o Senhor. Você precisa dizer para o seu dinheiro quem é o Senhor. Você precisa dizer para a sua mente quem é o Senhor. Você precisa dizer para o seu secreto quem é o Senhor. Você precisa dizer para o seu celular quem é o Senhor. Você precisa dizer para as suas amizades quem é o Senhor. Todo mundo sabe que você tem uma carteirinha de crente e que você tem uma ficha de membro na MFA. E é legal, ótimo, muito bom. Porém, todo o resto da sua vida precisa saber intencionalmente quem é o Senhor. Quando Davi tira as suas vestes e dança diante do Senhor, ele descobre, ele intencionalmente diz que o Senhor é rei sobre Israel. E ele reestabelece de volta o reinado do Senhor sobre Israel. E sabe qual é a promessa que o Senhor faz para ele? Que o reino de Davi nunca teria fim, porque ele entregou de volta o reinado para o Senhor. E sabe o que acontece com Mical? Fica infértil. Enquanto aqueles que decidem ser intencionais na sua adoração ao Senhor frutificam, aqueles que decidem criticar, decidem duvidar, se tornam infrutíferos. E sabe como um verdadeiro cristão avalia uma verdadeira salvação? Fruto. Hebreus capítulo 10 vai dizer exatamente sobre fruto, que o louvor é fruto dos lábios dos que adoram, dos que receberam a salvação. Então, se você recebeu a salvação, eu não posso esperar outra coisa de você, senão intencional louvor, intencional adoração, intencional obediência. Assim como Davi, trazer a arca de volta para Jerusalém era intencionalmente devolver o reinado ao Senhor Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele deseja de você. Puxa. Ele deseja de você. Estava no silêncio, a gente, né? Ele deseja que você aprofunde o seu relacionamento com Ele além das quatro paredes. Das quatro paredes de fora para o quarto de dentro. Ele quer que você não simplesmente entregue a sua adoração aqui, você levante a mão, baixa a mão, levante a mão, baixa a mão, levante a mão, baixa a mão, cante as músicas e e saia abençoado. Não. Eu gosto, o pai esses dias atrás falou de um cantor de evangelista que falava exatamente sobre isso, mas eu vou falar quem é esse cara, eu amo ele, é o Keith Green. Keith Green foi chamado o profeta do amor. E ele era um cantor que se converteu no auge da sua carreira. E ele abandonou tudo pelo Senhor. E ele era muito engraçado porque as músicas deles eram terríveis. Terríveis não de ruim, porque ele era um ótimo pianista. Mas elas eram terríveis porque ele tem uma música, se você quiser pesquisar depois, você pode pesquisar. Se chama To Obey. To Obey. Obedecer. E ele fala, obedecer é melhor que sacrificar. A frase de Samuel. Ele fala que eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua vida. Eu não quero que o seu dízimo compre a sua salvação, eu quero você. E ele é terrível porque ele fala, se você, está na letra, eu não estou inventando nada. Se você não pode vir a mim todos os dias, por favor, não volta mais.
Que isso, pastor? Está expulsando as pessoas da igreja? Não sou eu, não. É um homem cheio do Espírito Santo falando. Eu não quero seu domingo à noite. Eu não quero a sua quarta-feira. Eu não quero a sua cadeira sentada aqui. Eu quero muito mais de você. Eu quero seus pensamentos. Eu quero seu coração. Eu não quero as canções que você repete mais uma vez. Eu quero que você cante de coração para mim. Eu não quero as canções repetidas mais uma vez. Eu quero que você, no seu momento de oração, que é fiel, é lindo, eu amo o seu momento de oração, mas eu quero que você tire um pouco o fone de ouvido e canta as suas palavras para mim. Não precisa ser poesia profunda, precisa dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu não te amo ainda. Eu durante muito tempo eu orei isso: Senhor, eu não te amo, eu nunca vou conseguir te amar como o Senhor me ama, mas é o que eu tenho para hoje. Eu sei, Senhor, que o Senhor é fiel, mesmo eu não sendo. Jesus mesmo vai comparar dois homens, um fariseu que orava diante do povo e diante da congregação, e um homem publicano, pecador, que se abaixava no canto, ficava quieto e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Quem foi mais eficiente? Quem deu uma oferta grande ou a viúva que deu só uma pequena oferta? Quem deu uma oferta grande? Aquele que assassinou Agag, aquele que ofereceu bois, ofereceu carneiros diante do Senhor, e que restituiu a Jerusalém dos amalequitas? Ou aquele que se importou de novo com a presença que estava esquecida? Aonde está teu coração? Fique de pé comigo. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Vamos cantar juntos isso? Diga assim: ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor. Vamos lá, vamos aprofundar, vamos mergulhar mais fundo. Decida nessa manhã.